Continuando aí, né? A aula tava ficando muito extensa, também teve uns barulhos, eu achei melhor cortar, tá? Continuando ainda dentro do capitalismo industrial, a gente tem que falar um pouquinho sobre as novas classes, né? As classes sociais que aparecem. Que a gente fala aí da burguesia, que são os donos dos meios de produção, que no caso aí, como a gente está falando de capitalismo industrial, eram os donos das fábricas, os donos dos maquinários, e aqueles que não tinham o capital, tá certo? Eles vendiam sua força de trabalho, que a gente vai chamar de os proletários, tá certo? Que vão trabalhar e vender sua força de trabalho, tá? Aparecem aí, né, conceitos que são importantes. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre o conceito de mais-valia, tá? Para não ficar no campo industrial, ficar complicado para vocês entenderem, eu acredito que alguma vez na vida vocês já ouviram falar sobre mais-valia, tá? Mas só para a gente não passar em branco, tá? Eu coloquei como exemplo uma escola, que é algo mais próximo de vocês e talvez vocês consigam entender melhor, tá? Por exemplo, se a gente colocar, não estou falando que é o caso de vocês, hein? É um caso hipotético, pelo amor de Deus. Se a gente for falar de uma escola, por exemplo, que a mensalidade da escola é R$ 1.000, ou seja, cada aluno paga por mês R$ 1.000 para estudar nessa escola, certo? Eu, professora, se eu dou aula aí para uma sala de 30 alunos, né? 30 alunos, se a gente fazer uma conta simples, a gente vai ver que esse dono da escola vai receber 30 mil por mês, tudo bem? Isso quer dizer que eu, como professora, dando aula para esses 30 alunos, eu vou receber os 30 mil no final do mês? Não, meu salário aí, o salário dos professores, e olha lá, né, tá aproximadamente R$ 3.000, certo? Então, esse é o conceito de mais-valia, tá? É a questão da exploração mesmo, que acontece em relação, né, dos burgueses em relação aos proletariados, tá? É a diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele realmente recebe, tá? E isso é a base aí do capitalismo, né, da lucratividade e no caso aí do capitalismo industrial, tá? No capitalismo industrial a gente vai ter a segunda divisão internacional do trabalho, é a DIT. Lembra que na primeira a gente falava da relação colônia-metrópole? Colônia exportava matéria-prima, metrópole exportava produtos manufaturados, certo? A gente vai perceber que na segunda DIT não muda muita coisa, tá? Muda alguns personagens, muda alguns nomes, mas a função vai continuar a mesma, tá? Dentro do capitalismo industrial, a gente vai falar que os países desenvolvidos, que são as antigas metrópoles, né, vão continuar exportando produtos manufaturados, né? Eu coloquei aqui um maquinário como exemplo, certo? E os países subdesenvolvidos e as novas colônias, certo? Vão continuar enviando matéria-prima para os países mais ricos, tá? Então, o que a gente vai ver, né? Na segunda divisão internacional, muitos países que eram colônias já não são mais, que é o caso do Brasil, por exemplo, tá? Mas a gente vai ter ali muita exploração, por exemplo, dos Estados Unidos em relação à América, né? Que é o América para americanos, não sei se vocês lembram, né, dessa expressão, tá? Então, a gente vai colocar aqui os países desenvolvidos, Estados Unidos, a gente consegue colocar o Japão agora, que são os novos personagens. As novas metrópoles ainda se mantêm, né? Alemanha, Portugal, Espanha, Reino Unido, tudo bem? E aqui no caso os países subdesenvolvidos, né? Vai entrar no caso o Brasil, que agora não é mais uma colônia, muitos países ali da América Latina, tá? E as novas colônias, né? Se vocês colocarem aqui, se vocês conseguirem interpretar essa figura que eu coloquei para vocês, que seriam os países africanos, né? Que nesse processo aí eles praticamente fatiaram, né, a África e utilizaram, expandir o seu mercado consumidor e conseguiram mais territórios para explorar recursos naturais. Percebe? Não mudou muita coisa, só mudou os nomes, né? Antes a gente era colônia, agora a gente é país subdesenvolvido, certo? Bom, capitalismo financeiro monopolista, tá? Agora a gente já está na terceira fase do capitalismo. Perceba como vai evoluindo e também o processo de globalização também vai evoluindo, né? As trocas, os fluxos estão cada vez mais intensificados, né? Seja eles redes materiais e redes imateriais, tá? Redes materiais eu quero dizer no sentido concreto mesmo, né? Redes de fluxos, por exemplo, é muito mais fácil agora você se locomover, logisticamente falando, né? A velocidade das mercadorias, das pessoas, elas transitam muito mais rápido, tá? E principalmente as redes imateriais, tá? A internet, a comunicação,
tudo bem? A questão dos dados também, eles começam a ser muito mais rápidos, certo? Bom, o que a gente vai falar, né? Que após a segunda revolução industrial, né, a gente tem um novo panorama, tá? O que Adam Smith dizia, tá? O que o liberalismo econômico dizia? Se você tiver a livre concorrência, a livre iniciativa, não tem por que ter intervenção do Estado, tá? Que, de acordo com as leis do mercado, não existe aí uma exploração por conta do mercado, tá? Por exemplo, se é livre concorrência, você não vai ter ali preços muito altos, por exemplo, fora do que é considerado normal, porque de acordo com as leis do mercado, tudo bem, você consegue ter ali uma estabilização dos preços, certo? É o que eu comentei, qualquer pessoa sã, né, nas leis do mercado, não colocaria o preço aqui de um apagador na cabeça, de um apontador de 200, 300 reais, tá? O bom senso, a utilização das matérias-primas, dos recursos, da técnica utilizada para fazer esse apontador, vai trazer a questão do preço dele, tá? Então, Adam Smith dizia que as leis de mercado, né, a livre concorrência, a livre iniciativa, ia fazer com que os preços, né, se mantessem estáveis de uma forma, né, sensata, tá certo? E também ele dizia que a competitividade vai fazer com que seus produtos fiquem cada vez melhores, certo? O que ele queria dizer isso, né? Que graças ao capitalismo, essa concorrência, essa competitividade, você sempre busca melhorar o seu produto para você conseguir vender mais, tá certo? Só que pega, gente, a partir do capitalismo financeiro monopolista, né? Monopólio, tá? A gente vai ver que não funciona muito bem essa ideia do Adam Smith, tá? Quando realmente você tem competitividade, isso funciona. Só que a gente vai perceber que, na verdade, as grandes empresas, as principais indústrias estão na mão de poucas pessoas, tá? Então, a ideia de competitividade não é tão ampla igual a gente imagina, tá? Então, a gente vai começar agora a falar de monopólios, tudo bem? Que é uma única empresa monopolizando um setor, tá? E o oligopólio, que são poucas empresas monopolizando o mesmo setor, tá? De novo, vamos tentar entender. Se só eu no mundo produzo apontador, vocês concordam comigo que eu posso pôr o preço que quiser? Tá? É que a gente está colocando uns exemplos muito ruins, tá? Mas se a gente for pegar ali exemplos mais em relação à alimentação, à tecnologia, à ciência, certo? Se eu sou o único país que produz aquilo, eu posso colocar o preço que eu quiser. E daí a gente acaba sendo aí explorado da mesma forma, tá? Um exemplo de monopólio que a gente tem, no caso aqui do Brasil, é um monopólio estatal, tá certo? A questão dos Correios. Por mais que hoje existam, né, empresas que façam entregas, né, que a gente fala que são as... esqueci o nome, não é importadoras... que são as pessoas que fazem entregas, tá? A questão de cartas, tá certo? Só o correio faz, né? É um monopólio estatal, tá certo? E aqui a questão do oligopólio são na questão de comunicação no Brasil, tá? Se a gente for pensar, o Brasil, ele é um país imenso, né? A gente tem quantos habitantes aí no Brasil, tá? E a gente tem pouquíssimas empresas de comunicação, que é a que vocês estão vendo aí, né? E o fato de a gente ter muita pouca empresa faz a gente ficar presos aí a serviços ruins, né? Que é uma crítica realmente, a gente paga muito caro, né, nesses serviços e nem não quer dizer que são serviços de ótima qualidade. Saiba que no Brasil a gente tem a internet mais lenta, se não me engano, em relação a outros países, né? E a gente não paga barato, tá certo? Então, como eu comentei com vocês aqui, ó, rola um imperialismo econômico, na qual poucas empresas acabam monopolizando diversos setores, né? A gente coloca aí o exemplo da Coca-Cola, tá? A gente tem a ideia que a Coca-Cola ela é a única empresa que existe aí de refrigerante, mas não, eles compraram vários setores, tá certo? E eles vão acabar colocando preço e vender de acordo com os interesses deles, tá? Então a gente vê que a mão invisível aqui, né, do mercado, na verdade, está concentrada na mão de poucas empresas que vão explorar, que vão colocar o preço, que vão atuar da forma que for mais conveniente para eles, tá certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de algumas marcas, né? Tá mais voltado aí ao setor alimentício, tá? Não tem aqui todas as marcas, né? Todas as empresas,
Mas como eu comentei com vocês, né? Só a Coca-Cola aqui que a gente conhece, isso é todas as empresas que fazem parte da Coca-Cola, fazem parte da Nestlé, tá? A Kellogg's, a gente coloca aqui uns exemplos, tá? Então, realmente é um oligopólio, ou seja, né? É uma empresa que domina aqui uma série de outras empresas, tá? O que é interessante do oligopólio? Você consegue fazer acordos comerciais muito mais fáceis, ou seja, são acordos que vão manter esses caras cada vez mais no poder, vai conseguir manter esses caras aí. São acordos comerciais que vão acabar favorecendo cada vez mais eles, tá? A gente vai discutir alguns deles aqui. Desculpa. O primeiro que a gente vai falar é sobre os cartéis. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre cartel. A gente sempre associa muito cartel a posto de gasolina. Gente do céu, hoje tá acontecendo de tudo nessa vila. Tá? Ou seja, você combina o preço com a sua concorrência, tá? A ideia é que haja uma vantagem econômica para todos, tá? Então, a gente vê que no posto de gasolina, a gente vê lá, a gasolina deve estar quanto hoje? R$3,99, R$4? Vamos chutar aí, tá? A gasolina a gente vê R$3,99 num posto, daí a gente vê R$3,98 no outro posto. Ou seja, eles impedem que fique oscilando aí os preços, tá certo? Senão, se você começa a fazer esse processo de competitividade, você vai ver a gasolina tá a R$1, né? Porque um vai querendo ganhar em cima do outro, tá? Então, os cartéis, a ideia é essa, vamos tentar fixar um preço mais ou menos justo, tá? Para que nós dois temos lucratividade, tá certo? Existe hoje, né, no Brasil, um conselho, um órgão, tá? Que chama CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tá? É uma ideia de realmente proteger o consumidor, tá certo? Porque se a gente está na mão de pequenas empresas, vocês concordam que eles podem começar a jogar o preço que eles quiser e a gente vai ficar refém desses preços, tá? Por isso que existe esse órgão regulador para tentar fiscalizar para que isso não ocorra, tá? Os cartéis é proibido dentro do Brasil, tá? Só que acaba acontecendo de qualquer forma, certo? Eu coloquei aqui esse exemplo aqui do cartel de Medellín, né? Porque a ideia realmente é essa, né? São os monopólios, né? São os chefões ali que acabam colocando o preço que eles querem, né? E se mantém aí, tá? O maior cartel que existe no mundo, a gente dá sempre exemplo da OPEP, tá? Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? 90% de toda a produção do petróleo do mundo está na mão desses países, né? A grande parte deles é do Oriente Médio, a gente tem o Equador e a Venezuela aqui na América Latina, tá? Mas a grande maioria são dos países do Oriente Médio, né? E já aconteceu 2 crises no mundo por conta da OPEP, porque eles vão lá e jogam valores que eles quiserem, né? Quando eles estão lá pistola, principalmente em relação, né, a conflitos que existem com os Estados Unidos, eles vão lá e jogam o preço do barril lá em cima, né? Nós, como somos dependentes, né, desses produtos, né, do petróleo, principalmente, Estados Unidos depende muito do petróleo, isso acaba quebrando a gente, né? A gente passou por 2 crises do petróleo por conta da OPEP, tá certo? Então, a gente tem o melhor exemplo aí de cartel, tá? O truste. O truste é outro acordo comercial que existem entre os oligopólios, tá? Na qual o que acontece? Para você não ter concorrência, você se junta, tá certo? Então vamos fazer assim, ao invés da gente ficar competindo, abaixando nossos preços, vamos se unir numa única empresa. Daí a gente tem aí 100% de lucratividade, tá certo? De novo, é bastante difícil você conseguir fazer um truste, por exemplo, no Brasil, porque o CAD, né, ele fiscaliza para que vê se não está tendo ali uma exploração do consumidor, tá? Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil foi a Perdigão e a Sadia. Antes era Perdigão e Sadia, agora teve uma fusão e aqui elas são uma empresa só, né? Por fato das duas terem nomes fortes, né, se manteve aí... Perdigão e Sadia se manteve os nomes, mas hoje é uma única empresa, tá? O que o CAD analisa? Se mais 50% da produção, né, for... se você unir a empresa A e a empresa B e juntas elas forem mais de 50% da produção desse produto, geralmente é proibido, tá certo? Para que não haja aí a exploração, certo? O holding, a gente fala que é um truste disfarçado, né, que ele passa mais fácil pelo CAD. É quando você cria uma empresa mãe,
tá? E essa empresa mãe, ela controla as ações dessas outras empresas, tá? O maior exemplo que a gente tem aí é a Ambev. Para quem é cachaceiro, a gente sabe que a gente não bebe, né? A cerveja Ambev. O que a gente bebe? A gente bebe Brahma, a gente bebe Skol, a gente bebe Budweiser, tá? Mas a gente não bebe cerveja Ambev, tá? Então, esse é um exemplo. A Ambev seria aqui a empresa holding, que vai ter diversas, que tem aí, detém a ação das outras empresas, certo? E para finalizar, o dumping. Gente, é bastante cobrado no vestibular esses termozinhos aí, tá? Dentro dos oligopólios. Então, é legal que vocês tenham certinho, que vocês saibam certinho o conceito de cada um deles, tá? O dumping, ele é totalmente considerado ilegal e não ético, tá? O que acontece? Se você for uma indústria, né, uma empresa muito, como a gente pode falar, crescimento econômico muito grande, muito desenvolvida, o que pode vir a acontecer? Vou dar exemplo de novo do meu apontador. Eu sou tão rica, eu tenho tanto dinheiro, né, que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse apontador aqui e vou cobrar 1 centavo, tá certo? Mas, professora, você gastou 20 centavos para produzir esse apagador. Não importa, eu sou rica, vou colocar 1 centavo. Ou seja, todo mundo vai passar a comprar o meu apontador e vai parar de comprar os outros apontadores, tá certo? Então, aqui, ó, é trabalhar propositalmente tendo prejuízo para você quebrar a concorrente. Depois que todo mundo só comprar o meu apontador e eu quebrar as outras concorrências, eu vou lá e aumento meu preço, porque agora eu vou ser a única empresa de apontadores, tá certo? É ilegal, mas muitas vezes acontece, tá? A gente vê aí que muitos países, né, principalmente os Estados Unidos, dizem que a China, ela faz o dumping social, tá? O que eles querem dizer isso? Que a China, ela utiliza de mão de obra muito barata, né? Exploração ali dos recursos naturais, que não tem leis ambientais, não tem leis trabalhistas. Então, os produtos chineses, eles ficam muito mais baratos, né? Se não tem lei trabalhista, se você paga pouco, se não tem lei ambiental, certo? Fica muito difícil realmente a gente competir com a China, porque nós aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem uma série de regras e leis que faz com que o nosso produto fique mais caro, tá certo? Mas, como aí tem muito capitalista, tem muito dono de empresa, indústria que é favorecido, né? A gente tá vendo aí um exemplo da Nike, né? Vai ter uma cacetada de empresa da Nike na China, tá? Então, como é de interesse de muita gente, a gente não se rebeldia, não ficou rebelde em relação a isso ainda, né? Não se rebelou em relação a isso. Mas a China é acusada de dumping social. Certo? Comentar que essa aula era longa, respira. Bom, no capitalismo financeiro monopolista, a gente tem aí bancos e bolsas de valores, elas ganham destaque, né? Agora a gente não fala mais de capital fixo, certo? Agora a gente vai falar de capital especulativo, né? Que é o dinheiro que você gera não necessariamente comprando coisas concretas, né? Que é o investimento em bolsa de valores, tudo bem? E a gente fala que ele é um capital volátil, né? O smart money, porque você consegue tirar e investir e tirar esse dinheiro de forma muito rápida, tá? E por que ele é considerado volátil, né? Porque a gente vê isso muito acontecendo no Brasil, por exemplo, tá? Muita gente está investindo no Brasil, está investindo na Bolsa de Valores brasileira, tá? Porque o Brasil está crescendo economicamente. Um exemplo, tá? O Brasil, ele é forte em commodities, então eu começo lá a investir em commodities, tá? E daí, de repente, começa o Jornal Nacional, caso de corrupção, escândalo, né? Mensalão, Lava Jato, né? A gente vê aí escândalos políticos. O que os empresários, né? O que os grandes empresários vão falar e tira o dinheiro do Brasil, tá certo? Por isso, ó, é volátil. Ao mesmo tempo que você tem o dinheiro, ele é retirado de você muito fácil, tá? Então, isso acontece direto no Brasil, né? Quase não tem casos de corrupção no nosso país. Então, ele acaba acontecendo bastante, tá? E por conta disso, a gente vai ver pelo fácil, né, dessa facilidade aí, né, de entrada e retirada de dinheiro, a gente teve algumas crises do capitalismo, tá? A primeira que a gente sempre fala é a crise de 29, tá? A ideia não é ficar falando da crise do capitalismo, a gente vai ter aulas para falar só disso, tá? Mas o que a gente tem que saber é que nesse momento, né, pós ali Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que o liberalismo econômico, né, de Adam Smith, os monopólios, oligopólios abusaram um pouquinho aí da sorte, né? E acabou tendo a primeira crise aí do capitalismo, tá?
Então, pós a crise de 29, a gente vai ter uma nova doutrina econômica. Então, a gente agora passa a falar do keynesianismo, tá? Essa conferência de Bretton Woods, em 44, foi uma tentativa, né, de salvar o capitalismo, né? Então, a gente cria o FMI, cria-se o Banco Mundial, cria-se a OMC, toda uma tentativa de regular um pouco o mercado, mas não é o suficiente, tá? Então, a partir da crise de 29, a gente percebe que essa liberdade toda dentro do mercado, essa liberdade econômica sem intervenção do Estado, ela pode ser perigosa, tá certo? Então, agora a gente começa a falar de keynesianismo. Então, perceba, a gente saiu lá, né, da primeira fase, mercantilismo, que é um rei concentrando todos os seus poderes políticos e econômicos, o rei intervindo na economia. Capitalismo industrial, a gente tem o liberalismo econômico, daí, ó, o Estado, né, ele fica mínimo, o Estado é totalmente ausente e a gente vai deixar o mercado se autorregular, tá? Agora, a partir do capitalismo financeiro monopolista, né, a gente vai ver do keynesianismo, que agora a gente vê de novo o Estado mais presente na economia, tá? Então, ó, o keynesianismo ele começa após a crise de 29, que foi a primeira, que a gente chama de crise internacional do capitalismo, né? Ela foi desenvolvida pelo economista Keynes e é o Estado altamente interventor na economia, tá? O Estado vai começar a se preocupar com o bem-estar social da população, né? Então, como a gente está vivendo um momento de crise, o Estado ele vai aumentar os impostos para que se consiga investir na população, tá? Então, a gente vai ver que nesses tipos de governo, né, a gente tem mais investimento em educação, em transporte, saúde, segurança, tá? Tá, mas você só cobrar impostos e fazer benefícios sociais não faz com que a economia gire, né? A gente precisa que a economia continue rodando, que a gente fala, tá? Para fazer isso, né, o que os keynesianistas diziam, né? A gente tem que investir em obras públicas, tá? Porque obras públicas gera emprego. E se você gera emprego, você tem algo que a gente chama de círculo virtuoso da economia, tá? O keynesianismo, gente, ele é muito chamado de capitalismo social também, tá? Porque prestem atenção nas datas, né? A gente tá falando ali, ó, pós-crise de 29, então a gente tá falando de 30, a conferência de Bretton Woods foi em 44, tá? Por quê? A gente tava nesse período de Guerra Fria, né? Que foi ali de 45 a 1991, tá? E o que quer dizer? A gente via ali a crise do capitalismo e a União Soviética, ok, estável, população vivendo normalmente, até então, né? Ali no início da Guerra Fria, a população estava ok, né? Depois, no final, a gente viu que a União Soviética estava totalmente falida, tá? Então, havia uma preocupação muito grande, principalmente por parte dos Estados Unidos, né? Dessa ideia exatamente, né? Essa ideia de que, assim, ó, o socialismo parece que tá dando mais certo que o capitalismo, tá? Então, o keynesianismo, né, chamado de capitalismo social, seria uma ideia de falar assim, não, né, uma propaganda anticomunista. O capitalismo dá certo sim, a gente só vai corrigir algumas coisas aqui, mas ele dá certo sim, tá? Sumiu um slide meu que eu explicava sobre o círculo virtuoso da economia. Ué. Bom, acabou sumindo aqui o slide. Ou eu apaguei sem querer, tá? Vamos entender o que é o círculo virtuoso da economia, né? Como que construção de obras públicas pode fazer a economia girar, tá? Gente, obras públicas, por exemplo, construção de uma usina hidrelétrica, construção de uma rodovia, né? Obras públicas levam tempo. Então, o que quer dizer? Que você gera emprego num longo período de tempo, tudo bem? Isso é um fato. E o que eles diziam? Quanto mais você gera emprego, mais as pessoas têm dinheiro, mais elas têm renda, tá? Então, o fato de você gerar emprego faz com que as pessoas consumam mais. Se a população está consumindo mais, você tem as empresas tendo maior lucratividade. Se as empresas têm mais lucratividade, elas geram mais empregos. E isso é um círculo virtuoso, tudo bem? Então, por longos tempos, né, quando você tem ali a construção de obras públicas, você acaba, querendo ou não, ali girando a economia, tá? Eu vou falar um exemplo que a gente teve aqui no Brasil. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, tá? Que é a construção de um monte de casinha. Isso levou anos para se fazer, tá? Então, você gerou emprego ali para um monte de gente para construir essas casas, tá certo?
você desenvolveu a construção civil dentro do Brasil, as empresas de construção civil também enriqueceram, né? Percebe aí esse processo? Tá? As pessoas, se elas têm emprego, elas consomem mais. Se elas consomem mais, você vê ali as empresas, né, lucrando mais. As empresas elas sempre tendem a expandir quando elas têm lucratividade e por conta dessa expansão aí gera-se mais emprego. Então é um círculo virtuoso, tá certo? Só que o que acontece, gente? Isso funciona mais ou menos até a década de 70, quando a gente tem ali a primeira crise do petróleo, tá certo? Em momentos de crise, né, onde o petróleo ficou o preço muito alto, é difícil para o Estado continuar mantendo ali os benefícios sociais, tá? Então a gente fala que a gente começa a ter a crise agora do keynesianismo, certo? Para finalizar, o capitalismo financeiro informacional, que é a quarta fase, tá certo? Da terceira revolução industrial da década de 60 e 70, tá? A gente então sai do keynesianismo, que é um estado muito interventor que vai desenvolver benefícios sociais, para o neoliberalismo, tá? O neoliberalismo ele foi muito defendido, né, por duas figuras públicas muito importantes, que foi a Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra mulher, né, do Reino Unido. Ela era conhecida como a Dama de Ferro, né? Por isso que vocês estão vendo aí o Iron Lady, certo? E o Ronald Reagan, né? O Reagan, sempre acabo falando o nome dele errado, que foi o presidente dos Estados Unidos, certo? Eles diziam exatamente o oposto, tá? Eles queriam o Estado mínimo na economia, tá? E chega de benefícios sociais, tudo bem? Medidas de austeridade, ou seja, corte de benefícios públicos e uma luta intensa aí contra os sindicatos, tá? Nessa época houve o Consenso de Washington, que foi em 1989, que era basicamente uma cartilha do neoliberalismo, dizendo assim, o que você deveria fazer para você ter um desenvolvimento, um crescimento econômico, tá certo? Dentro do neoliberalismo. Tem uma fala muito importante de Margaret Thatcher, né, que ela dizia o seguinte, que se você não tem dinheiro para pagar suas dívidas, você precisa vender os seus recursos, né? Você precisa vender suas riquezas, certo? Então, o que ela queria dizer, né? Nessa época, muitos países, principalmente os emergentes, no caso do Brasil, Índia, Rússia, enfim, né? Os países aí emergentes, eles estavam endividados, principalmente com o FMI, né? Que são os bancos representados por esses países aí, né? Então, o que ele queria dizer? Se você não consegue pagar sua dívida, você precisa começar a vender suas riquezas, tá? Que é extremamente interessante para eles, né? Então, a gente tem em 89 Fernando Henrique Cardoso no Brasil. E o que a gente começa a perceber no Brasil? Uma grande privatização, né? O Fernando Henrique, ele privatizou grandes empresas brasileiras, ou seja, vendendo as nossas riquezas. A gente não consegue pagar a dívida, vamos começar a vender aquilo que é nosso, tá? O neoliberalismo, né, ele vai prever aí também o aumento de impostos, corte de gastos públicos, aumento de taxa de juros, porque isso atrai aí dinheiro estrangeiro, tá certo? E a gente dizia que o consenso de Washington é como se fosse as grandes potências ensinando os países emergentes, né, a como se desenvolver dentro do neoliberalismo. Óbvio que isso era muito mais interesse, né, por parte deles, porque eles iam ser muito privilegiados por isso, tá certo? E a gente tem a última aí, a nova divisão internacional de trabalho, né? A gente foi falando de cada uma aí em cada fase do capitalismo, tá? E o que a gente vai perceber? Que agora não existe mais aquela relação de país desenvolvido, país subdesenvolvido. A ideia de você ter indústria não quer dizer mais que você é um país desenvolvido, tá? Até ali no capitalismo industrial era isso. Quem tinha indústria era que exportava manufatura. Então você conseguia acumular mais riqueza do que os países subdesenvolvidos e emergentes. Na nova DIT, na nova divisão internacional, é um pouquinho mais complexo, tá certo? Para vocês entenderem a nova divisão internacional do trabalho, eu vou dar o exemplo da Apple, tudo bem? Vocês são, né, fascinados pelos iPhones, vamos tentar trazer aí mais próximos de vocês, tá? Então, a ideia do iPhone, a ideia da tecnologia, a ideia se ele vai ser branco, se ele vai ser preto, se ele vai ter 8 câmeras, se ele vai sair um dinossauro de dentro dele, a ideia do iPhone, ela é desenvolvida nos Estados Unidos, mais propriamente dizendo ali na Vale do Silício, né, na costa oeste dos Estados Unidos, tá certo? Então, a ciência, a tecnologia, a ideia do iPhone, o marketing, ela se mantém aí
dentro dos Estados Unidos, tá? A matéria-prima que é retirada, né, para a construção aí do iPhone, ela é tirada da África, principalmente ali na República Democrática do Congo, tá? Então, uma série de pessoas, de crianças, extraem recursos minerais, né? Olha só como os Estados Unidos é bonzinho, gerando emprego na África, né? Ou melhor, explorando mão de obra ali na África, extrai esses recursos minerais para a produção do iPhone, tá? Depois de retirado seus recursos naturais, na onde que ele vai ser produzido? Na China, nas regiões ali dos tigres asiáticos, tá certo? Por quê? Por que não se constrói? Por que esse produto, né, ele não volta para os Estados Unidos para ser montado lá? Por conta de custo, né? Custos de produção. Nos Estados Unidos, a mão de obra é mais cara, o trabalhador custa mais caro nos Estados Unidos, os impostos são mais caros, existem as leis ambientais que encarecem o produto, tudo que na China não tem. Lembra que eu comentei com vocês que os Estados Unidos acusa a China de dumping social, só que ela mesma utiliza disso, né, a favor dela, né? Os empresários norte-americanos utilizam em favor dela essa exploração social, tá? Então, na China, você não tem leis trabalhistas, a mão de obra é extremamente explorada, barata, né? Não tem leis ambientais, o custo de produção ele acaba ficando muito mais barato. Se o iPhone fosse construído e produzido nos Estados Unidos, vocês podem ter certeza que ele seria muito mais caro do que ele é realmente hoje, tá? E a partir da China, a gente tem aí como posso falar, a exportação, né, a distribuição aí dos iPhones em todos os mundos, certo? Então, na nova divisão internacional de trabalho, a gente percebe, né, que a ciência, a tecnologia, né, a mão de obra qualificada, ela se mantém aí nos países mais ricos. O processo de industrializar, de estirar recursos naturais, ela vai ficar aí muito mais, né, dos países subdesenvolvidos e os países emergentes, porque o custo de produção fica muito mais barato, fica muito mais viável, tá certo? Só para finalizar, então, a gente percebe que a gente vive em ciclos, né? O ciclo do capitalismo, né? Por mais que sempre houve, né? Em todas as fases a gente vê que tem, né? A exploração, né? Do oprimido, que tem a questão do opressor e a exploração do oprimido, né? Em todas as fases do capitalismo. Mas a gente vê que ora há uma intervenção do Estado, ora tem menos intervenção, né? Perceba aí que a gente vai oscilando de acordo com as crises, tá? Sempre quando ocorre uma crise política, uma crise econômica, o capitalismo ele tem uma necessidade de se reinventar para ele continuar, né? Aqui a gente teve uma crise do liberalismo econômico em 29, né? Daí a gente tem o keynesianismo para salvar o capitalismo, tá? No final ali da década de 70, a gente tem a crise do petróleo, ou seja, o keynesianismo entra em crise. Daí vem o neoliberalismo para tentar salvar o capitalismo de novo, né? Então ele vai se reinventando aí na tentativa de sempre se manter como sistema político e econômico vigente no grande parte do mundo, tá certo? Gente, essa foi a aula de hoje, eu vou disponibilizar o slide já já para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, tá certo? Bons estudos para vocês, se cuidem.